Você trabalha duro. Você se esforça. Você segue conselhos de gurus motivacionais sobre disciplina, mentalidade, gratidão. E continua quebrado. Ou pior, levemente confortável, mas distante de rico. E você olha ao redor e vê pessoas que trabalham menos que você, que não são mais inteligentes que você, que não têm mais disciplina que você. E essas pessoas estão ricas. E você não entende por quê. E a verdade que ninguém te conta é esta: ficar rico não tem nada a ver com trabalhar duro. Tem tudo a ver com jogar jogo que pessoas honestas se recusam a jogar. E Niccolò Maquiavel, observando como poder e dinheiro realmente funcionam na Florença renascentista, documentou exatamente esse jogo. Ele viu quem enriquecia, quem empobrecia, e quais estratégias separavam ricos de pobres. E não eram estratégias bonitas. Não eram estratégias que coaches motivacionais ensinam. Eram estratégias brutais, realistas e efetivas. E aqui está a parte que vai te chocar. Essas estratégias ainda funcionam hoje. Porque a natureza humana não mudou. Jogos de poder não mudaram. Apenas nomes e tecnologias mudaram. Se você quer entender por que ficar rico é brutalmente simples para quem conhece regras reais do jogo, e por que a maioria nunca fica rica porque se recusa a jogar essas regras, inscreve-se no canal agora. Porque o que vem a seguir vai destruir todas as ilusões românticas sobre riqueza e mostrar mecanismos reais que separam ricos de pobres. Aperta o sininho para não perder os próximos vídeos. Maquiavel identificou 7 estratégias específicas que pessoas ricas usam, consciente ou inconscientemente, para acumular riqueza. E no final deste vídeo, vou revelar a estratégia mais brutal de todas. Aquela que explica por que pessoas moralmente corretas raramente ficam ricas, e por que isso não é coincidência, mas mecanismo sistêmico. Mas você precisa entender as 6 estratégias que constroem base para essa revelação final. Então fica comigo. A primeira estratégia proibida de Maquiavel, que explica como ficar rico. Você não vende produto ou serviço. Você vende solução para a dor ou promessa de prazer. E quanto mais intensa a dor ou o desejo, mais dinheiro você pode cobrar. Maquiavel entendia que humanos não agem racionalmente, agem emocionalmente. E emoções mais fortes são medo e desejo. Pessoa com dor intensa paga qualquer coisa para parar dor. Pessoa com desejo intenso paga qualquer coisa para satisfazer desejo. E aqui está o que separa ricos de pobres. Pobres vendem features, ricos vendem emoções. Pessoa pobre vende software com 20 funcionalidades avançadas. Pessoa rica vende nunca mais perca cliente por desorganização. Mesma coisa, mas segunda versão toca dor. E dor paga mais. Ou pessoa pobre vende consultoria de marketing. Pessoa rica vende como fazer seu negócio faturar 100k por mês em 6 meses. Mesma coisa, mas segunda versão toca desejo. E desejo paga mais. E aqui está o que é brutal sobre isso. Você não precisa necessariamente entregar mais valor. Precisa comunicar valor de forma que toca a emoção forte. E isso separa quem fica rico de quem fica trabalhando duro sem resultado financeiro proporcional. Maquiavel via isso em Florença. Banqueiros não vendiam empréstimos. Vendiam segurança contra a ruína financeira ou oportunidade de expansão territorial. Mercadores não vendiam tecidos. Vendiam status social através de roupas que diferenciavam nobreza de plebe. E cobravam não pelo custo de produção, mas pela intensidade da emoção que produto satisfazia. E aqui está como isso aparece hoje. Você tem habilidade técnica. Você é bom no que faz, mas você comunica essa habilidade de forma técnica, racional, sem tocar emoção. E então, pessoa que é menos competente tecnicamente, mas que comunica tocando dor ou desejo, cobra 10 vezes mais que você. E clientes pagam felizes, porque não estão comprando habilidade técnica, estão comprando alívio de dor ou satisfação de desejo. E você, focado em qualidade técnica, perde jogo econômico para quem entende psicologia emocional. Aqui está a técnica maquiavélica aplicável hoje. Antes de vender qualquer coisa, identifique dor mais intensa do cliente
ou desejo mais forte, e posicione produto ou serviço como solução para aquela dor específica ou satisfação daquele desejo específico. Não liste features, pinte imagem de como a vida dele melhora e cobre baseado em intensidade emocional, não em custo de produção ou horas trabalhadas. E você vai descobrir que pode cobrar 5 a 10 vezes mais pelo mesmo trabalho, simplesmente mudando comunicação de técnica para emocional. Mas tem estratégia ainda mais brutal sobre timing. Primeira estratégia dominada. 6 pela frente. E a segunda estratégia proibida de Maquiavel sobre como ficar rico. Riqueza vem de timing, não de trabalho duro. E timing correto significa entrar quando há oportunidade e sair antes de colapso. Maquiavel observava que famílias que enriqueciam não eram necessariamente mais trabalhadoras. Eram melhores em identificar momento certo. Entravam em indústrias emergentes antes de saturar. Saíam de indústrias em declínio antes de colapsar. E acumulavam riqueza não por trabalhar mais, mas por estar no lugar certo na hora certa. E aqui está o que ninguém te conta. Timing supera esforço. Você pode trabalhar 80 horas por semana em indústria errada e ficar pobre. Ou pode trabalhar 40 horas em indústria certa no momento certo e ficar rico. E diferença não é competência. É timing. E pessoas ricas entendem isso. Elas não se apegam a indústrias, habilidades ou métodos. Elas migram para onde a oportunidade está agora. Não onde estava ontem. Não onde estará amanhã. Agora. E aqui está o que isso significa praticamente. Você está em indústria saturada, competitiva, com margens baixas. Mas você continua porque investiu anos nisso. Porque é minha paixão, porque não posso recomeçar. E Maquiavel diria: você está escolhendo sentimento sobre resultado. E sentimento não paga contas. Enquanto isso, pessoa que você considera menos qualificada muda para a indústria emergente. E em 2 anos está ganhando 5 vezes mais que você. Não porque trabalha mais, mas porque está em onda certa. E onda certa faz trabalho medíocre parecer genial. E onda errada faz trabalho genial parecer medíocre. Maquiavel via príncipes que perdiam territórios não por incompetência, mas por não perceber, quando o momento político havia mudado. E via novos príncipes que conquistavam não por serem melhores guerreiros, mas por perceber momento de fraqueza alheia e atacar. E mesmo o princípio se aplica a dinheiro. Fortuna favorece quem identifica momento, não quem trabalha mais duro no momento errado. Aqui está exemplo brutal. Anos 2000, você podia criar blogs simples, posicionar no Google facilmente e ganhar milhões com AdSense. Trabalho era relativamente fácil. Timing era perfeito. Hoje, você pode criar blog 10 vezes melhor, trabalhar 10 vezes mais e ganhar 10 vezes menos. Porque timing mudou. Oportunidade migrou para outras plataformas. E se você se apega a método antigo por ego ou sentimentalismo, você empobrece. Enquanto pessoa que você considera preguiçosa migra para TikTok, cria conteúdo mais simples e ganha mais porque está em timing certo. E aqui está a técnica maquiavélica. Pelo menos uma vez por ano, reavalie se a indústria onde você está ainda tem oportunidade crescente ou está saturando. Se está saturando, comece a planejar migração, não quando colapsar. Antes, porque ricos saem antes do colapso. Pobres ficam até não ter escolha, e então migram de posição de fraqueza, desesperados, aceitando condições ruins. Enquanto ricos migraram de posição de força, escolhendo melhor oportunidade seguinte. Mas tem estratégia ainda mais controversa sobre moral. 2 estratégias absorvidas. 5 restam. E a terceira estratégia proibida de Maquiavel que separa ricos de pobres. Pessoa moralmente rígida raramente fica rica. Porque riqueza frequentemente exige flexibilidade moral que pessoa boa se recusa a ter. E aqui está a verdade brutal que ninguém quer admitir. Sistema econômico não recompensa bondade. Recompensa efetividade. E efetividade frequentemente conflita com moralidade convencional. Maquiavel não dizia que você deve ser imoral.
Dizia que você deve ser moral quando convém e imoral quando necessário. E que pessoa que se apega rigidamente a princípios morais independente de contexto, perde para a pessoa que adapta a moralidade à situação. E você vê isso em todo lugar se olhar honestamente. Empresário rico demite 100 pessoas para salvar a empresa. Empresário pobre mantém 100 pessoas por lealdade e a empresa inteira colapsa. Quem estava moralmente certo? Depende da sua perspectiva. Mas quem ficou rico? O primeiro. O investidor rico compra a empresa em dificuldade, reestrutura brutalmente, demite metade do staff e revende com lucro enorme. Investidor pobre se recusa a fazer isso porque é cruel com funcionários e não fica rico. Quem tem razão moral? Discutível. Mas quem acumula riqueza? O primeiro. E aqui está o que é desconfortável. Maquiavel não está te dizendo para ser monstro. Está te dizendo que se você quer ficar rico, vai enfrentar escolhas onde moralidade rígida te fará perder dinheiro. E você precisa decidir conscientemente. Você quer ser moralmente puro ou quer ser rico? Porque frequentemente não pode ter ambos. E maioria escolhe moralidade e fica pobre. E então se ressente de quem escolheu riqueza. E chama essas pessoas de imorais, gananciosas, sem escrúpulos. E Maquiavel diria: você está usando moralidade para racionalizar falha econômica, porque admitir que você escolheu moralidade sobre riqueza é difícil. Mais fácil dizer que ricos são imorais. E aqui está exemplo concreto. Você tem oportunidade de negócio que é eticamente cinza. Não é ilegal, mas explora conhecimento assimétrico. Você sabe algo que cliente não sabe. E você pode usar isso para lucro maior. Pessoa moralmente rígida recusa, transparece tudo e ganha menos. Pessoa maquiavélica usa a assimetria. Não mente, mas não revela tudo e ganha mais. Quem está certo? Moralmente, talvez primeira. Economicamente, segunda. E Maquiavel não te julga por escolher qualquer lado. Apenas te avisa: se escolher moralidade rígida, não reclame de não ficar rico, porque você escolheu conscientemente moralidade sobre riqueza. E isso é válido, mas seja honesto sobre escolha. Aqui está a técnica maquiavélica brutal. Identifique onde sua moralidade te custa dinheiro. E conscientemente decida: essa linha moral vale o custo financeiro? Se sim, mantenha. Mas não se vitimize depois. Se não, adapte. Porque Maquiavel ensinava: virtude não é ser bom, é ser efetivo. E efetividade às vezes exige fazer coisas que pessoa boa não faria. E Maquiavel entendia que acumular poder e dinheiro envolve ler jogos ocultos e se proteger de manipulação. Por isso documentei 21 técnicas dos 5 maiores filósofos da história para nunca mais ser manipulado. O link está na descrição. Terceira estratégia absorvida. 4 pela frente. E a quarta estratégia é ainda mais brutal sobre relações. 3 estratégias dominadas. 4 pela frente. E a quarta estratégia proibida de Maquiavel sobre como ficar rico. Toda relação é transação. E rico entende isso. Pobre romantiza relações e perde. Maquiavel observava que príncipes bem-sucedidos não tinham amigos, tinham aliados. E a aliança durava enquanto mutuamente benéfica. Quando parava de ser benéfica, a aliança terminava. Sem drama, sem ressentimento. Apenas reconhecimento de que transação não fazia mais sentido. E aqui está o que separa rico de pobre. Pobre acredita em amizade desinteressada, lealdade eterna, relações baseadas em sentimento. Rico entende que toda relação tem componente transacional. E quando transação para de beneficiar ambos lados, relação termina. E isso não é cinismo, é realismo, porque aqui está a verdade desconfortável. Você não mantém contato com pessoas que não agregam nada à sua vida. Você pode dizer que sim, mas se fizer auditoria honesta, vai perceber. Amizades que você mantém são mutuamente benéficas. Você ganha algo, ela ganha algo. E quando uma das partes para de ganhar,
amizade esfria. E isso é humano. E rico reconhece isso abertamente. Constrói rede baseado em valor mútuo. E quando o valor para de fluir, move-se para outras relações sem culpa. Enquanto o pobre mantém relações por sentimentalismo e paga preço caro. Aqui está como isso aparece. Você tem amigo de infância. Vocês não têm mais nada em comum. Ele não cresce. Você está crescendo. Mas você mantém amizade por lealdade, por história compartilhada, por não ser pessoa ruim que abandona amigos. E a amizade te drena, te puxa para baixo, te mantém preso à versão antiga de você. E rico nessa situação, distancia-se, sem culpa, não porque é mal, mas porque entende que relação parou de ser mutuamente benéfica. E tentar manter relação não benéfica é perda de tempo e energia para ambos. E tempo e energia são recursos mais valiosos que rico tem. E aqui está o que Maquiavel ensinava sobre isso. Você não deve maltratar pessoas, mas não deve manter pessoas na sua vida por obrigação moral, quando relação não serve mais a ninguém. Porque obrigação moral em relações pessoais é a armadilha que te mantém preso. E rico se recusa a ficar preso. Ou exemplo em negócios. Você tem parceiro de negócio que foi essencial no início, mas agora não contribui proporcionalmente, mas você mantém porque ele esteve lá no começo. Seria ingrato terminar parceria. E negócio sofre, porque você está carregando o peso morto por sentimentalismo. E rico nessa situação, reestrutura a parceria, ou termina, e compensa financeiramente, mas remove peso. Porque rico entende. Lealdade mal colocada é estupidez, cara. Aqui está a técnica maquiavélica brutal. Faça a auditoria de relações. Liste pessoas na sua vida. E para cada uma, honestamente pergunte: essa relação é mutuamente benéfica? Se sim, invista nela. Se não, distancie-se gradualmente e não se sinta culpado. Porque Maquiavel ensinava: você não deve a ninguém sua vida. E manter relações não benéficas por obrigação moral é forma de autossabotagem que ricos se recusam a praticar. Mas tem estratégia ainda mais controversa sobre reputação. 4 estratégias brutais integradas. 3 finais se aproximam. E a 5ª estratégia proibida de Maquiavel sobre ficar rico. Reputação é ferramenta, não verdade. E rico gerencia reputação estrategicamente. Pobre acredita que reputação deve refletir realidade. Maquiavel entendia algo que modernos esquecem. A aparência de virtude é mais útil que virtude real. Não porque virtude é ruim, mas porque pessoas julgam por aparência, não por realidade. E se você tem virtude, mas não aparência de virtude, você não é recompensado. E se você tem aparência de virtude sem virtude real, você é recompensado da mesma forma. E isso é brutal, mas verdadeiro. E rico entende isso e investe pesadamente em gerenciar a aparência, enquanto o pobre trabalha em ser bom, mas não em parecer bom. E então perde oportunidades para a pessoa que parece melhor mesmo sendo pior. Aqui está como isso funciona. Você é competente. Você entrega resultados, mas você não comunica isso. Não posta sobre conquistas, não se promove, porque acha que trabalho deveria falar por si. E então pessoa menos competente, mas que gerencia a reputação ativamente te supera, porque ela parece mais competente. E em mundo onde ninguém tem tempo de verificar competência real de todos, aparência vence. E Maquiavel dizia: você pode reclamar que isso é injusto, ou pode jogar jogo como ele realmente é. E ricos jogam jogo como ele é. Eles investem em branding pessoal, em relações públicas, em serem vistos nos lugares certos com pessoas certas. Não porque são vaidosos, mas porque entendem que reputação abre portas que competência sozinha não abre. E aqui está o que é brutal. Você pode ser pessoa mais competente em sala, mas se ninguém sabe disso, sua competência não vale nada economicamente. E pessoa que é 70% tão competente, mas 200% melhor em comunicar competência, ganha mais, é promovida primeiro, recebe melhores oportunidades.
E você fica confuso. Mas eu sou melhor. E Maquiavel diria: ser melhor não importa. Parecer melhor importa. E até você aceitar isso, vai continuar perdendo para pessoas que entenderam o jogo. Aqui está exemplo concreto. Empresário rico doa para a caridade. Mas faz questão de publicizar doação. Não porque é vaidoso, mas porque doação publicizada melhora a reputação. E reputação abre portas de negócio. E retorno sobre reputação supera valor da doação. Enquanto empresário pobre, doa anonimamente porque caridade verdadeira é anônima. E do ponto de vista moral, talvez esteja certo. Mas do ponto de vista econômico, desperdiçou a oportunidade de converter doação em reputação, que converteria em oportunidades de negócio. E aqui está a técnica maquiavélica. Pare de esperar que trabalho fale por si. Você precisa falar pelo seu trabalho, constantemente, estrategicamente, sem vergonha. Documente conquistas, compartilhe sucessos, construa marca pessoal. Não porque é vaidoso, mas porque reputação gerenciada ativamente é ativo que gera oportunidades. E ricos tratam reputação como ativo. Pobres tratam como vaidade. E então ficam invisíveis. E invisibilidade não paga. Mas tem estratégia ainda mais calculista sobre risco. 5 estratégias absorvidas. 2 finais restam. E a 6ª estratégia proibida de Maquiavel sobre como ficar rico. Rico arrisca com dinheiro dos outros. Pobre arrisca com dinheiro próprio. E essa diferença é tudo. Maquiavel observava que príncipes que conquistavam territórios raramente usavam recursos próprios. Eles formavam alianças, pegavam empréstimos, mobilizavam recursos de outros para expansões arriscadas. E se conquista falhava, perda era distribuída. Se conquistava, ganho era dele. E esse princípio de alavancar recursos alheios para risco enquanto captura ganho é segredo número 1 de como ficar rico. E pobre não entende isso. Pobre economiza por anos, junta dinheiro próprio, e então arrisca tudo em empreendimento. E se falha, perde tudo que acumulou. E volta ao zero. Enquanto o rico nunca arrisca dinheiro próprio, sempre levanta capital, sempre forma parcerias, sempre estrutura negócio de forma que risco é compartilhado, mas controle, e maior parte do ganho são dele. E aqui está o que é genial sobre isso. Quando você arrisca dinheiro próprio, você tem um teto. Você só pode arriscar o que tem. Mas quando você aprende a alavancar recursos alheios, não há teto. Você pode mobilizar milhões sem ter milhões. E então o potencial de ganho é exponencialmente maior. E aqui está o que separa a mentalidade de rico de pobre. Pobre pensa: preciso juntar dinheiro para começar negócio. Rico pensa: qual negócio posso começar que outras pessoas financiariam? E diferença de mentalidade cria diferença de resultado estratosférica. Porque pobre está limitado por recursos próprios. Rico não tem limite porque acessa recursos alheios. Aqui está exemplo prático. Você quer abrir restaurante. Abordagem de pobre. Economiza por 5 anos. Junta 200 mil. Abre restaurante com dinheiro próprio. Se restaurante falha, perdeu 200 mil e 5 anos de vida. Abordagem de rico. Cria proposta de negócio convincente. Levanta 500 mil de investidores. Abre restaurante melhor com dinheiro dos outros. Se restaurante falha, investidores perdem. Rico perdeu tempo, mas não dinheiro. Se restaurante dá certo, rico controla negócio que vale milhões. Investidores ganham retorno. Mas rico construiu ativo. E aqui está o que Maquiavel entendia. Assumir risco pessoal máximo é estupidez. Distribuir risco enquanto captura ganho é inteligência. E rico entende isso profundamente. Ele nunca coloca todos os ovos em cesta própria. Sempre estrutura de forma que risco é distribuído entre múltiplas partes. E então, se qualquer parte falha, impacto em rico é minimizado, enquanto ganho de sucesso é maximizado para ele. E aqui está a técnica maquiavélica aplicável. Antes de investir dinheiro próprio em qualquer coisa, pergunte: como eu poderia estruturar isso usando recursos alheios? Investimento, empréstimo,
parceria, pré-vendas. Qualquer estrutura que permita testar ideias sem arriscar capital próprio. E só depois de provar conceito com recurso alheio, considera investir recurso próprio. Porque rico protege capital próprio ferozmente e usa capital alheio agressivamente. E essa assimetria é como se acumula riqueza sem assumir risco proporcional. Mas todas essas 6 estratégias te prepararam para a última, a mais brutal. Aqui explica por que sistema econômico é estruturalmente injusto. Lembra daquela revelação que prometi? Chegou a hora. 6 estratégias brutalmente expostas. Esta é a última, a mais controversa. A que Maquiavel considerava a verdade fundamental sobre riqueza. E aqui está, a estratégia que prometi no início. Ficar rico não é sobre criar valor. É sobre capturar valor que outros criaram. Sistema econômico não recompensa criadores. Recompensa controladores. Você pode trabalhar 80 horas por semana criando produto incrível. Mas se você não controla a distribuição, você não fica rico. Pessoa que controla a distribuição fica rica. Você pode ter ideia genial. Mas se você não controla capital, você não fica rico. Pessoa que controla capital fica rica. Maquiavel via isso claramente. Trabalhadores criavam toda a riqueza, mas donos de meios de produção capturavam riqueza. E não havia nada que trabalhador podia fazer, porque o sistema era estruturado para transferir valor de criador para controlador. E sistema moderno não é diferente, apenas mais sofisticado. Você cria conteúdo. Plataforma captura valor através de anúncios. Você desenvolve tecnologia. Empresa captura valor através de propriedade intelectual. Você tem habilidade valiosa. Empregador captura valor através de pagar fração do valor que você gera. E aqui está a técnica final e mais importante. Se você quer ficar rico, pare de ser criador. Comece a ser controlador. Controle distribuição, controle capital, controle plataforma. Porque controlador captura valor que milhares de criadores geram. E essa é a simetria fundamental que explica a desigualdade de riqueza. Não é injustiça individual. É estrutura sistêmica onde quem controla gargalo captura valor desproporcional. E ou você aceita ser criador explorado, ou aprende a se tornar controlador. E isso é a escolha que define se fica rico ou não. Agora você conhece as 7 estratégias proibidas de Maquiavel sobre como ficar rico. Você vende emoção, não produto. Você domina timing, não apenas trabalha duro. Você adapta moralidade a contexto. Você trata relações como transações. Você gerencia reputação estrategicamente. Você arrisca com recursos alheios. E você controla ao invés de apenas criar. Maquiavel não estava te dizendo para ser monstro. Estava te mostrando como o jogo realmente funciona. E te dando escolha consciente. Você quer jogar o jogo e ter chance de ficar rico? Ou você quer manter moralidade convencional e aceitar que provavelmente não ficará rico? Ambas escolhas são válidas. Mas você precisa escolher conscientemente, não inconscientemente. Porque a maioria vive inconscientemente. Acredita que trabalho duro e moralidade levam à riqueza. E então ficam confusos quando não funciona. E Maquiavel diria: não há confusão. Você simplesmente não entendeu as regras reais. E agora você entende. E com entendimento vem responsabilidade de escolher conscientemente. Ficar rico é brutalmente simples, mas não é fácil, porque exige que você abandone ilusões românticas sobre como o mundo funciona e aceite que o mundo recompensa efetividade, não bondade, e então haja de acordo. Se este vídeo destruiu ilusões românticas sobre riqueza, mas te deu clareza brutal sobre como o sistema realmente funciona, deixa seu like agora. Isso ajuda o algoritmo a levar essas estratégias maquiavélicas para mais pessoas que precisam entender jogo real. E se ainda não está inscrito, inscreve-se agora e ativa o sininho. Porque aqui exploramos Maquiavel sem filtro, verdades brutais sobre poder e dinheiro, e realismo que te prepara para o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. E lembre-se, ficar rico é simples.
mas requer que você jogue jogo que pessoa moralmente pura se recusa a jogar. E essa é a escolha que só você pode fazer.